É hora da resposta da pergunta número 8. Obrigado a todos que estão respondendo este questionário. Muito obrigado mesmo, meu amado. Fico muito feliz de saber que você tem dado atenção. Por que o anjo que apareceu a Cornélio não o mandou na igreja de Pedro? Resposta: porque, é claro, esta não era uma prática comum de se ir na igreja desse, daquele ou daquele outro. E nem mesmo de Pedro. Pedro, este mesmo, que alguns dizem que são sucessores dele, e que a sua igreja, no caso a católica, é a igreja de Pedro. Mas os fatos narrados pela Escritura, e nela eu creio, dizem que Cornélio, na verdade, mandou um dos seus empregados, segundo orientação do anjo, ir na casa de Simão Curtidor, porque na casa de Simão Curtidor estava Pedro, e que chamasse Pedro até ele. Ide e pregai, não é vinde e escutai. As igrejas, e aqui você frequenta, hoje, muitas pessoas vão nela e escutam. É errado. É o contrário. A Escritura nos exorta, através da palavra que o Criador perpetuou para que chegasse até nós, neste livro, nos exorta a ir e falar. Ide e falai é o contrário de vinde e escutai. O que se transformou, na verdade, nos dias de hoje, o processo de pregação das boas novas, é a contramão do que foi ensinado. Foi dito, ide e falai. Não é vinde e escutai, mas o que ocorre hoje é o vinde e escutai. Assim, Cornélio recebeu orientação do anjo da forma correta. O anjo não orientou que Cornélio fosse na igreja de Pedro, até porque Pedro nunca teve uma igreja. Quando nós entramos em uma igreja evangélica e somos convencidos de que estamos em pecado, que estamos mal das pernas, que vamos ficar se Jesus chegar hoje, nós somos apresentados a um formato religioso que não condiz com aquilo que está na Escritura, porque você, a partir daí, não vai encontrar esse formato na Escritura. Você não vai encontrar um Pedro preocupado em pagar o aluguel da casa de Deus, porque senão é expulso de lá. Não vai encontrar Pedro preocupado em tomar dinheiro das pessoas para manter a obra de Deus, ele nunca fez isso. Não vai encontrar um Pedro pedindo dízimos e ofertas, ele nunca fez isso. Mas não é só Pedro, Paulo, Jesus, Estevão, Barnabé, e quantos tantos eu for lembrando aqui agora para te falar, nenhum desses montou uma igreja e participou da prática do vinde e escutai. Todos esses praticaram o ide e falai. E eles foram e falaram. Ou será que Pedro não foi e falou a Cornélio? Esse envolvimento que nos submeteram, em que nós vamos agora fazer práticas contrárias ao que foi ensinado, não partiu das atitudes daqueles homens do passado. Essas práticas nasceram do catolicismo e foram emprestadas ao catolicismo, ou se não emprestadas, roubadas pelo catolicismo, das práticas pagãs. E por que eu digo roubadas pelo catolicismo? Porque Constantino, quando pilhou os templos pagãos, ele não perguntou se as pessoas queriam emprestar aqueles dogmas e crendices para o catolicismo, não. Ele saqueou os templos pagãos e obrigou as pessoas que eram sacerdotes pagãos a se transformar em padres católicos. E depois que Lutero tentou a reforma mal sucedida, resultou neste refúgio que está aí hoje, a religião evangélica. Um refúgio do que não prestou para os catolicismos.
Por isso as coisas estão tão invertidas e as pessoas não percebem. Porque é o refúgio do que não prestou. Essas práticas todas nunca foram descritas pelo Salvador. Nem de templocentrismo, nem de culto divino, nem de ações físicas em favor de um Deus que é espírito. Nunca. O nosso Pai, que é espírito, pediu ações físicas. Glória, aleluia! Nunca. O que foi dito é que ele é espírito. E assim, quem o adora? É importante isso, viu? É importante, importa que o adore em espírito. Um espírito não canta glória, glória, aleluia. Não, o espírito não canta. Um espírito não bate palma. Vamos lá, na palma da mão, vamos lá. Um espírito não rodopia, não cai no poder. Essas práticas físicas não são espirituais. Por mais que eles digam que são, não são. Então, práticas religiosas, de forma física, ajuntamento que Paulo disse, nisso que vou dizer, não vos louvo, vós os ajuntais para pior. Ajuntamento, aglomeração. Essa coisa toda que foi criado, sistematizado, não é o que está na Escritura. E até mesmo sobre Pedro, sentado em um púlpito, aguardando os fiéis chegar para ele começar o culto, isso não existe. Nunca houve isso na história de Pedro. Pedro nunca teve um local, uma igreja, uma denominação. Assim, jamais o anjo poderia dizer a Cornélio: vá, Cornélio, lá na igreja de Pedro. E você não pode ser hipócrita ao ponto de não reconhecer que hoje é assim. Vá na minha igreja. Vai lá na igreja, ou então pelo rádio. Venha na minha igreja, aqui Deus está curando, libertando, salvando. Aí aparece outro programa. Vem na minha igreja, aqui Deus está dando isso que você quer. Sei lá o quê, nem sei mais que eu não ouço essas porcarias, meu amado. Cansei de ser enganado. Você não vê isso na Escritura em lugar nenhum. Você não vê em lugar nenhum na Escritura dizendo: vinde e escutai. Você ouve uma ordem: ide e falai. No momento que numa igreja como a sua tem um homem falando do púlpito, que ninguém pode nem falar nada para perguntar a ele. Eu pergunto, ali tem um falando. E tem quantos escutando? Se obedecêssemos realmente o que está na Escritura, não seria todo este povo que agora está sentado ouvindo, pessoas que estariam indo e falando? Hoje, pegamos a Bíblia, colocamos debaixo do braço, tomamos o rumo da igreja de pedra, passamos por muitas pessoas que precisariam ouvir a palavra, mas esses são os rejeitados. Esses são do diabo. Esses não querem nada com Deus. E vamos nós, na nossa soberba, para a igreja, para ouvir. Coisa que ele não mandou. Nunca. Ele disse: ide e escutai, ou vinde e escutai. Não é vir para a igreja para escutar, é ir por todos os lugares para falar. E essa, amado, não é uma ordem dada a um homem especial, o pregador. É dado a todo mundo. Todos nós somos pregadores, porque a todos nós ele deu boca, língua. Então é uma ordem para todos que podem falar. Se você é mudo, me desculpe. Mas se você não é mudo, até o mudo pode escrever, não impede. Mas se você pode falar, meu amado, você tem condição de obedecer a ordem explícita dele: ide e falai. Não é vinde e escutai. As pessoas são acostumadas sempre desta forma: venha e coma o pão você, porque quem não comer do pão não é salvo, ou não tem Deus. Você tem que comer do pão. Você tem que vir para escutar, para você escutar. Não, meu amado. Você tem que ir para falar, para repartir o pão. A ordem não é comer o pão, ficar só para você, porque tudo que entra pela sua boca
passa pelo estômago, vira fezes e sai pelo bumbum. Foi isso que o Salvador falou. Então é repartir. Ele multiplicou o quê? O pão. Você também tem que multiplicar esse pão. Tem que falar para mais pessoas. Porque toda vara que não produz fruto, olha quantas pessoas estão estagnadas, paradas ouvindo sem produzir fruto. Enquanto poderiam estar andando como ele fez, como ele ensinou. Indo de casa em casa, ou nas ruas, no trânsito, no transporte, na fila do ônibus, no banco, no trabalho, falando o tempo todo dele. Mas não. A coisa hoje está muito transformada. Eu preciso ir para a igreja buscar minha salvação. Coisa que ele nunca mandou. Minha salvação, eu. Eu preciso ir para a igreja buscar minha salvação. Repartir o pão com quem precisa. O pão espiritual que é o Salvador. Está ficando cada vez mais difícil. Porque as pessoas estão cada vez mais aprendendo a vir e ouvir do que o que já está escrito há 2000 anos. Ide e falai. Assim, respondendo esta pergunta, o anjo não mandou que Cornélio fosse à igreja de Pedro, porque as coisas que ocorrem hoje não são como aquelas da Escritura. Ali é o contrário, e por isso Pedro, diferente de você, ele não tinha igreja. Igualzinho que você, daqui para frente, vai reconhecer, Pedro era a igreja.